Olá, eu tenho colocado aqui no Facebook algumas fotografias de alguns momentos da minha dinâmica familiar em que eu levo as crianças ao jardim e mostro que eles vão à rua, até mesmo durante a semana. E eu queria falar convosco sobre isto porque neste momento eu sei que há muitas crianças que saem da escola e vão para o ATL e vão depois para casa e não saem à rua. E na própria escola, quando saem, têm um ambiente todo preparado e protegido. Hoje em dia os adultos acham que tudo é perigoso e as crianças não têm a oportunidade de cair, não têm a oportunidade de brincar, não têm a oportunidade de poder levantar-se, de poder entender o que é a vida, não é? Entender quais são os perigos que existem na rua. E mais do que isso, eu quero falar-vos que a importância que a natureza tem para com as crianças, não só para connosco, também adultos, é tão importante devido ao facto de nós próprios sermos natureza e precisarmos de estar dentro do nosso contexto. Nós precisamos estar em contacto com aquilo que é nosso, com aquilo que nos pertence. E a natureza somos nós. Apesar de nós acharmos que com a nossa civilização moderna precisamos de ter tudo esterilizado e limpo e que a terra é suja e que nos suja as mãos e que suja a roupa e depois tem que ser lavado, etc, etc. Apesar de tudo isto, desta modernização que nós tivemos na nossa civilização, não é, do século XXI, eu queria falar-vos sobre a importância que a natureza tem para com as crianças, especialmente, porque elas estão restringidas neste momento de utilizar e de tocar na natureza. E isto vê-se na maioria das escolas. As escolas já não têm terra, as escolas não têm árvores, as escolas já não têm plantas e não há forma das crianças poderem recompor-se a nível energético sem essas árvores e sem essas plantas. A natureza tem essa particularidade, ela permite-nos repor a nossa energia. E isso basta tu lembrares-te o que é que tu fazes quando não estás bem, quando a tua energia está em baixo. Muitas vezes, e acredito que seja a tua situação, tu vais para a praia, tu vais para o campo, tu decides ir para um local na natureza e sais de lá muito melhor. Agora pensa a quantidade, o tempo que as crianças ficam sem poder estar junto da natureza, sem poder tocar sequer na terra, nas árvores, nas plantas. Basicamente nós estamos a afastar a criança daquilo que ela é de verdade, naturalmente. Isto tem implicações gravíssimas na saúde mental e emocional da criança, que os adultos não fazem ideia do que estão a fazer. Eu quero que vocês entendam que se não existir forma da criança repor a sua energia, de trocar a sua energia, aquela que não está bem, por uma energia nova, uma energia pura, ela irá fazer, ou pelo menos tentar fazer isso, com quem quer que lhe apareça à frente. É uma questão de sobrevivência. Não é por maldade, é mesmo porque ela precisa de ter nova energia. Então, os adultos ficam cansadíssimos, nas escolas temos professores exaustos, as crianças são muito exigentes, elas precisam de atenção, elas batem-se umas às outras, elas já não sabem brincar. E se formos observar as condições em que estão os parques das escolas hoje em dia, podemos chegar à conclusão que, de facto, não há condições para uma criança brincar. Porque são muitas crianças num parque de cimento, alguns têm o chão adequado, que agora se usa, adequado aos parques infantis, mas que na mesma continua a ser... não é natural, e a criança continua na mesma sem poder fazer essa reposição da sua energia. Obviamente que depois, quando volta para a sala, as crianças continuam
num frenesim e a agitação corporal é tanta que os adultos acabam por ficar exaustos com tudo isso. Então, permitam que as crianças mexam na terra, permitam que as crianças toquem nas árvores, mexam nas plantas. E ao fazerem isso, reparem na forma como o corpo deles reage. Vejam como, depois da brincadeira num parque com a natureza, um parque natural, reparem como eles ficam diferentes, como eles ficam mais equilibrados. Isto é tão interessante e é tão importante que os adultos comecem a ter esta noção. E não só os pais, os professores, os diretores das escolas. Eu sei porque eu ouço muita gente falar e uns põem as culpas para cima dos outros, os professores culpam os pais culpam os professores. O que é facto é que os pais são muito picuinhas com os próprios filhos e não permitem que eles conheçam o mundo. Então, aos pais eu peço que sejam mais tolerantes, que tenham mais abertura. Lembrem-se quando vocês próprios eram pequenos e adoravam brincar na rua, brincar na natureza, subir às árvores. E aos professores e aos diretores das escolas eu peço que sejam flexíveis, que deixem as crianças brincarem no exterior, que permitam essas áreas verdes nas escolas e vejam o resultado. As crianças vão ficar com certeza mais equilibradas se tiverem natureza. Experimentem.